Mônica Bergamo, Dias Toffoli não é mais o relator do caso Master no Supremo. Essa função caberá agora a André André Mendonça, Mendonça. né? Que foi sorteado, foi um sorteio que aconteceu e que caiu e que decidiu que este será o novo relator do caso. Não houve declaração de suspeição. Dias Toffoli seguirá eventualmente votando, né? Participando do julgamento, caso o julgamento permaneça no STF. E a Mônica já traz aqui consequências, repercussões, ecos da queda de Toffoli. Bom dia, Mônica. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, uma constatação óbvia, né, Megali? Surge um novo todo-poderoso da República, que é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça simplesmente, Megali, está com a relatoria dos dois casos mais explosivos desta quadra, como diria o ministro Marco Aurélio de Mello. Ele é o relator do caso do Banco Master e ele é o relator do escândalo do INSS. Simplesmente, além de ser vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral num ano eleitoral. Então, André Mendonça, ele tem características, né, Megali? Eu estava agora conversando com autoridades de Brasília e do Supremo, quer dizer, ele tem características de uma autonomia muito grande em relação a grupos, né? O ministro André Mendonça, ele não faz parte de um grupo, ele não joga junto, vamos dizer, não é que ele joga separado, mas ele não está integrado à política, não está integrado a grupos internos do Supremo Tribunal Federal, ele meio que joga ali sozinho e com bastante autonomia. Então isso é uma característica diferente da de outros ministros, e vamos ver como é que ele vai se conduzir aí nesse caso tão emblemático. Há pessoas que acham que isso é uma qualidade importante, há pessoas que acham que isso pode levar a um descontrole, vamos dizer assim, né? Pega tudo, pega todos, num ano eleitoral, causando aí uma conturbação no Brasil. Agora, o curioso, Megali, era isso que eu ia puxar aqui como principal, é que uma das sequelas, né, essa queda do Toffoli, ela deixou muitas sequelas, e uma delas importante é que colocou o Supremo numa rota de estresse com a Polícia Federal. Os ministros do Supremo, na sessão, né, na reunião em que a saída do Toffoli foi sacramentada, criticaram duramente a Polícia Federal por investigar o ministro Dias Toffoli sem autorização. Quem puxou as críticas, Megali? Quem foi um dos mais contundentes nessas críticas? Justamente o ministro André Mendonça. Quando chegou a vez dele falar, ele falou assim, olha, ok, né, quer dizer, o melhor para o Supremo é a saída do Toffoli, tudo isso que já tinha sido conversado com o próprio Toffoli, mas ele disse, eu não acho aceitável que a Polícia Federal investigue o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não gostaria disso para ninguém, né? Ele foi o que verbalizou a crítica mais contundente, mas os outros também concordaram. Para investigar um integrante do Supremo, o Megali, a PF precisa de autorização da própria corte. É meio esquisito, mas é o que está na lei, né? É o que tá nas regras. E o que dizem ministros com quem eu conversei? O relatório entregue pela Polícia Federal era um relatório de centenas de páginas, foram feitas conexões, não foi simplesmente um achado fortuito numa investigação que foi entregue ao Supremo, né? Não foi assim, olha, encontrei ali o nome do Toffoli, encontrei aqui essas ligações, vocês vejam aí o que fazer. Defensores da Polícia Federal dizem que sim, que foi um encontro casual, né? Que os policiais seguiram a regra, que enviaram uma faquinha exclusivamente com conteúdo de mensagem do celular do Daniel Vorcaro, em que mensagens essas que citavam o Toffoli, eram conversas do Vorcaro com o cunhado dele, Fabiano Zettel, e elas citavam o ministro Toffoli, citavam pagamentos para a empresa dele, porque eles tinham comprado, né, fundos ligados a eles tinham adquirido a participação do ministro, da família do ministro no resort, lá no Paraná. Então, eles falam que foi exclusivamente isso, né? Os defensores do trabalho da Polícia Federal. Não, foram encontradas mensagens e foram enviadas ao Supremo. Os ministros do Supremo acham que eles foram além, que fizeram conexões, fizeram um relatório, chegaram a conclusões, enfim. Então, tem essa queda de braço aí, Megali, justamente
o mais crítico, ou um dos mais críticos, foi o ministro que hoje é o relator desse caso do Banco Master, que vai tocar isso junto com a Polícia Federal. Então nós temos aí uma... Sempre que tem uma crise grande dessa, né, Megali, você tem uma disputa de poder entre quem tem poder, né? Então essa é uma divisão aí e uma consequência, uma sequela de todos esses fatos aí tão inéditos, né, Megali? Tão graves também, né? Ô, Mônica, mas as suas fontes do Supremo acreditam que a saída de Toffoli da relatoria vai apagar um pouquinho o incêndio que se formou no STF? É como eu digo, ficam as sequelas, ficam as mágoas, ficam as desconfianças e seguem as disputas. Agora, por óbvio, quer dizer, o ministro Toffoli sai dos principais holofotes, né? Ele sai dessa situação de ser a principal figura do caso Master, porque ele, como relator, detinha poderes muito grandes. O relator tem poder, é isso, de pegar as provas, de decretar sigilo, de decidir por acariações, por depoimentos. A gente viu o caso do Bolsonaro, o poder que tinha o ministro Alexandre de Moraes no Brasil nesses últimos anos, por estar relatando o principal caso da República. Então, é isso, Megali. Eu acho que ele tem foco principal, né? O que não significa que ele tem que ainda dar explicações, como tem que ser, né, Megali? Muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles veem com desconfiança algumas reportagens, alguns consideram que são ataques, que há poderes querendo enfraquecer o tribunal, setores da imprensa querendo enfraquecer o tribunal. Ok, sempre você vai ter todo tipo de disputa e eles não estão livres de serem alvo também. Mas o que tem que ser feito e que muitos ali relutam em fazer é dar explicações, é ter transparência, né, nas suas condutas e no que fazem. Eu estava pegando esse caso do Toffoli mesmo, tá, Megali? A explicação que ele deu de que isso, enfim, que eu antecipei, inclusive na Folha de São Paulo, que a gente conversou aqui também, de que ele sim era o dono do resort, que ele era sócio da empresa da família, que ele não aparecia na sociedade, não porque isso pudesse ser alguma coisa irregular, isso foi feito há muito tempo atrás, mas que era uma sociedade anônima, portanto só os dirigentes da empresa que aparecem em cartório, mas esse livro da empresa está acessível também em determinadas circunstâncias e está acessível especialmente às autoridades. E que quando ele vendeu o resort, o Vorcaro, ele disse que não sabia, né, que o fundo era do Vorcaro, mas ainda que soubesse, o Vorcaro era um banqueiro que estava aí na praça fazendo negócio com todo mundo, né? Ele não era um suspeito como é hoje. Então essas explicações, Megali, que ele deu antes de ontem e ontem, deveriam e poderiam ter sido dadas muito antes. Você concorda comigo, Megali? Talvez isso tivesse estancado a crise. Independentemente dele ter pego a relatoria ou não, quer dizer, mas teria uma transparência. A falta de transparência, ela faz com que a bola de neve vá aumentando. E eu sempre falo, inclusive para minhas fontes, que às vezes não querem dar explicações. Mônica, eu falo o seguinte, você tem que falar na hora que as pessoas estão te ouvindo. Quando a coisa cresce e o ruído fica gigantesco, na hora que você fala, ninguém te ouve mais. Você não acha que é um pouco por aí, Megali? Eu acho. Essa é a minha posição. Ô, Mônica, quanto mais transparente... eu acho que era o Jorge Luiz Borges que falava que se você nunca mente, nunca vai ser pego em contradição. Se você nunca omite, também nunca ninguém vai te pegar no contrapé. E é claro que essa era uma informação relevante. Ô, Mônica, a primeira vez que Dias Toffoli e Banco Master apareceram na mesma frase foi numa matéria do Estadão em 2020. O Estadão voltou várias vezes ao assunto, né, até explodir o caso Master, ele chegar ao Supremo, cair no colo do Dias Toffoli, e o Dias Toffoli começar a ser extremamente pressionado pelas decisões heterodoxas que tomou desde então. Ilegais? Não, mas certamente exóticas. Como é possível que no meio desse turbilhão de suspeitas o Dias Toffoli não tenha achado relevante nos informar sobre essa sociedade, sobre essas transferências? É difícil entender. É difícil, né? Haja boa vontade. Pois eu acho que a transparência ajudaria muito. Por exemplo, ele fala, olha, ok, tem lá as mensagens do Vorcaro com o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, falando sobre pagamentos pela compra desse resort.
Mas o Fabiano Zettel, ele foi preso no dia 14 de janeiro pela Polícia Federal, quando ele se preparava para embarcar em um voo comercial no Aeroporto Internacional de São Paulo, para ir para Dubai. E quem autorizou essa prisão foi o ministro Dias Toffoli, né? Então, quer dizer, o que ele fala, não, isso não me tornou suspeito, eu nem sabia que o fundo eles estavam por trás, a gente não sabe se ele sabia ou não, mas assim, concretamente, sim, ele autorizou a prisão do cara. Então, assim, a transparência teria, primeiro, resolvido lá atrás isso, se ele teria condições ou não de seguir na condução desse processo. Olha, eu vendi o meu resort em 2021. Tá? Tem 5 anos isso, eu não sabia que esse fundo era deles, eu não sou amigo deles, então, portanto, eu vou seguir sim na relatoria, não me considero nada suspeito. Lá atrás se teria concluído, sim, tá, resolvida a questão, ele vai ser o relator, acabava essa polêmica. Ou, não dá para ser o relator, fez uma negociação ainda que legítima, não dá para ser. E isso já teria sido resolvido, não teria ficado aí, claro, esse mês todo sangrando, vamos dizer assim. Então, eu acho que ele relutou, né? E há outros ministros, assim, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele às vezes solta algumas notas, mas é até assim já piada, vamos dizer assim, né? Porque todas as vezes que tem um questionamento, ele manda a frase: não comentar, não é para comentar, não comentar, sem comentários, não é para falar nada. Tá. Ou seja, se ele não fala, alguém fala por ele, né, Megali? Alguém fala por ele, alguém vai contar a história. Vai demorar mais, mas não vai desaparecer só porque ele acha que não tem que dar absolutamente nenhuma explicação, sendo um homem público. Né? Mônica, estamos correndo aqui. Estarei Vamos aqui, lá. Tá? Segunda e terça. Eu sei que você não está de plantão, mas se quiser bater um papo, estamos aí, na área. Beijo para você, até. Até.